Olá, nós somos o grupo Sol Demais e nessa apresentação vamos discutir um pouco sobre a teoria de discordâncias dos metais na engenharia. Vamos iniciar com uma breve apresentação dos trabalhos pioneiros que introduzem a teoria de discordância. A primeira sugestão de exigência de discordância ocorreu no século XIX, quando os estudos de Milgrom em 1883 e Ehrlich em 1899 propuseram que a deformação plástica dos metais se processa pela formação de bandas de deslizamento, devido ao cisalhamento de uma porção do cristal em relação a outra, em um plano do cristal. Os estudos de Volterra em 1807 e Love em 1827 trataram o comportamento elástico de um meio isotrópico e homogêneo deformado, sendo que alguns de seus modelos correspondem às discordâncias. Darwin em 1814 e Elland em 1917 determinaram que a intensidade de raios X difratada dos cristais reais era cerca de 20 vezes maior do que aquela esperada para cristais perfeitos. Em 1926, Frenkel calculou a tensão teórica de cisalhamento, encontrando valores da ordem de 10 a terceira a 10 a quarta da tensão real. Messi e Polanyi, Proud e Dellinga propuseram vários defeitos precursores das discordâncias. Orwell, Polanyi e Taylor, em 1934, propuseram a existência da discordância em Cunha, e Burgess, em 1939, propôs a existência da discordância em hélice. Quando falamos de discordâncias, devemos associar a um defeito linear da rede cristalina, nos quais causa o desalinhamento dos átomos, sendo responsáveis pelas falhas e ruptura dos materiais. Esses defeitos são formados quando ocorre a solidificação do sólido cristalino ou quando ocorre uma deformação plástica ou até mesmo por desarranjos nos átomos desse sólido. Além disso, essas discordâncias acabam influenciando diretamente em várias propriedades de um determinado material. Agora eu vou falar sobre o vetor de Burgers. Um fator importante das discordâncias é o vetor de Burgers, que expressa a magnitude e a direção da distorção da rede causada pela presença da discordância, e a natureza desta é definida pelas orientações relativas do vetor de Burgers e da linha de discordância. Uma maneira conveniente de se definir o vetor de Burgers de uma discordância é através do circuito de Burgers. O vetor de Burgers será o mesmo em todos os pontos ao longo da linha da discordância. E nos materiais metálicos, o vetor aponta para uma direção cristalográfica compacta e a magnitude ela é igual ao espaçamento entre os átomos. Podemos citar ao todo 3 tipos de discordâncias: aresta, hélice e mista. A de aresta ou cunha, no qual está relacionado ao defeito linear centralizado sobre a linha definitiva ao longo da extremidade do semiplano extra do átomo, ou seja, seria uma aresta de um plano atômico extra na estrutura cristalina. Nesse tipo de discordância, as zonas de compressão e a de tração formam um aumento de energia ao longo da discordância. Para esse tipo de discordância, o vetor de Burgers é perpendicular à linha de discordância. Esse tipo de discordância costuma se originar quando ocorre uma pequena diferença no crescimento do cristal, de forma que o plano atômico acaba sendo introduzido ou removido. Agora, quando falamos de discordância em hélice ou em espiral, estamos considerando uma tensão cisalhante capaz de produzir uma torção na rede cristalina. Esta tensão está associada aos átomos adjacentes e ao vetor de Burgers é paralelo ao defeito de linha. Sendo assim, tal como a discordância em cunha, há um aumento de energia. Esse tipo de discordância permite que o cristal cresça facilmente, já que conforme ocorre este crescimento, acaba se formando uma hélice em torno do eixo. A discordância mista apresenta comportamento de discordância em cunha e hélice, e ela é a mais comum, sendo que ela resulta em uma deformação plástica no material. Além disto, vale ressaltar que para materiais puros, esta discordância acaba se movimentando facilmente no material, devido à menor quantidade de obstáculos, tendo em vista que os contornos de grão não possuem a mesma orientação ao se movimentarem de um grão para o outro.
fazendo com que ocorra uma alteração de direção, aumentando assim a energia necessária para o movimento resultante e acaba aumentando a capacidade de deformação plástica daquele material. Forças e interações entre discordâncias. A linha de discordâncias gera a distorção da rede cristalina, que origina campos de deformação ao redor da discordância, impondo forças de compressão, tração e cisalhamento aos átomos vizinhos a esta região. Esses campos de deformação de discordâncias, quando próximos, interagem entre si, combinando as forças, originando um campo de deformação comum, que submete as discordâncias vizinhas a uma força resultante de todas as forças associadas. Outro aspecto importante envolve a escalagem e os degraus. O processo de escalagem de discordâncias acontece quando uma discordância sai do seu plano de deslizamento para um plano paralelo a este, situado acima ou abaixo. Esse processo se dá por meio da difusão de lacunas ou átomos intersticiais para a discordância ou partindo simplesmente dela. Sendo um processo difusional, torna-se também termicamente ativado, ocorrendo com mais facilidade em altas temperaturas. Na figura 6 podemos ver o mecanismo da escalagem positiva, que se dá por uma difusão de lacuna para uma discordância do tipo aresta, e a escalagem negativa em B, com a discordância escalando uma posição atômica da rede. Já os degraus são formados devido ao processo de escalagem, que dificilmente fará com que sejam adicionadas fileiras atômicas inteiras, o que na realidade é o surgimento de lacunas, que se difundem para a discordância, formando pequenos degraus ao longo da linha da discordância. Bem, por conta disso, podemos ver na figura 7 os defeitos formados pelo movimento não conservativo de degraus de A para B e C. Quando falamos de discordâncias, deve-se compreender que essas são relacionadas com a deformação e a cristalização de determinado material. Para que haja o surgimento de uma discordância, é necessário dispor de um balanço de energia favorável para esse fenômeno. Sendo assim, as discordâncias podem ter origem principalmente mecânica, mas também térmica, ou até também pela supersaturação de algum defeito. Bem, por ser um processo difusional, ocorre uma facilidade no surgimento de discordâncias para altas temperaturas. No caso das discordâncias provenientes da conformação mecânica, essas podem ter origem através da nucleação homogênea, que é gerada a partir dos próprios constituintes do material, devido à deformação convencional e ondas de choque. E através da nucleação heterogênea, que é gerada a partir de impurezas ou defeitos, e por conta disso precisa de menos energia para acontecer, devido às fontes de Frank Reed, que são deslizamento cruzado múltiplo, escalada e contornos de grão. A fonte de Frank Reed é um dos tipos mais clássicos de fontes de discordância e seu esquema é representado na figura ilustrada, em que a partir de uma nucleação heterogênea, ou seja, a partir de um defeito ou impureza, ocorre o surgimento da discordância na região de maior energia e ela se dá por uma linha de discordância em A, que mostra o sentido das tensões de cisalhamento. Em B, vemos a propagação da tensão pelo segmento de discordância para começar o surgimento de polos nos extremos que vão se encontrando em C, D e E, em que forma uma nova linha de discordância e o mecanismo se repete, formando anéis concêntricos de linha de discordância. A deformação plástica macroscópica é um movimento de um grande número de discordâncias e, geralmente, também envolve o escorregamento de planos atômicos e a formação de mácula, que é um tipo de defeito cristalino que pode ocorrer durante a solidificação, deformação plástica, recristalização ou crescimento de grão. Essa movimentação de discordâncias influencia diretamente na deformação plástica, pois esses átomos ou moléculas vão ocupar novas posições no reticulado. Sendo assim, quanto mais restrita a movimentação, maior a força necessária para iniciar a deformação plástica, e quanto menos restrito, menor a força. Além disso, essa movimentação determina as propriedades mecânicas que são relacionadas com a facilidade da deformação plástica, e a restrição do movimento das discordâncias aumenta as propriedades como limite de resistência à tração e limite de escoamento, mostrados no gráfico desse ensaio de tração, além de aumentar a dureza.
Temos um exemplo de aplicação na conformação mecânica, que é um processo que consiste em alterar a forma do corpo metálico por meio de forças externas aplicadas por ferramentas específicas. Esse processo causa uma deformação plástica sem alterar a massa de um determinado material, e o principal mecanismo de deformação plástica é o de escorregamento de discordância, que pode ser dividido em processos de conformação plástica e processos de conformação por usinagem. Na conformação plástica, as tensões aplicadas são, no geral, inferior ao limite de resistência à tração, e na conformação por usinagem, as tensões aplicadas são sempre superiores ao limite de resistência à tração. Aprimorar o material já existente permite adequá-lo a requisitos específicos de projeto sem que haja o desenvolvimento de um novo material. O aumento da resistência dos metais e suas ligas é amplamente utilizado na indústria e possui diferentes mecanismos de aumento da resistência para as diferentes estruturas químicas dos materiais metálicos e suas ligas. O aumento da resistência pela redução do tamanho do grão acontece uma vez que os contornos de grão são barreira ao movimento das discordâncias, e quanto menor o grão, maior a área total de contornos de grão, e a barreira à movimentação de discordâncias. A dependência do limite de escoamento com o tamanho de grão é descrita pela equação de Hall-Pett. Então, materiais metálicos e suas ligas com granulometrias mais finas possuem maior dureza, são mais resistentes e possuem maior tenacidade que os de granulometria grosseira. Como mostra esse gráfico de exemplo de uma liga de latão, o diâmetro do grão aumenta da direita para a esquerda e o limite de escoamento aumenta com a redução do tamanho de grão. O aumento da resistência por solução sólida ocorre uma vez que a deformação da rede entre os átomos de impureza interagem e restringem os movimentos de discordâncias, o que aumenta a resistência mecânica do material metálico. No gráfico, o limite de resistência à tração aumenta conforme é adicionado átomos de impureza, neste caso, à medida que o níquel é adicionado nas ligas metálicas cobre-níquel. E o aumento da resistência pelo encroamento consiste na redução da movimentação de discordâncias por meio do aumento da densidade de discordâncias através do trabalho a frio ou com a deformação. As discordâncias ficam mais próximas e então ocorre a repulsão entre os campos de deformação, como foi explicado anteriormente. E, em consequência, o limite da resistência à tração aumenta com o aumento da porcentagem de trabalho a frio, como no caso do aço 1040, do latão e do cobre mostrados no gráfico. Essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção. Essas foram as referências utilizadas no nosso trabalho. Muito obrigada pela atenção.